Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Mais uma vez, cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal da Rádio CT. E a função da Rádio CT, o senhor sabe, a senhora também, e você que está nos ouvindo pela primeira vez, ficará sabendo agora que a função é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa do rádio web do SINDI-CT, que propõe esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviço, nesse sentido funcional, e garantida também pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Hoje você vai gostar muito do Clique Jornal, porque estaremos hoje com dois atores aqui da terra de Cassiano Ricardo, a nossa querida São José dos Campos, que é a atriz Márzia Gatto e o Jorge Peronelli. O Jorge Peronelli são dois atores muito conhecidos, muito queridos aqui em São José dos Campos, e estará falando de uma adaptação da peça do William Shakespeare, que foi o William Shakespeare, mas isso lá em 1500 e tralalá, 84 ou 34, quando escreveu a Megera Domada, que é um título original do William Shakespeare, né? Esse autor inglês, que era uma comédia de costumes de 1593. E o Jorge Peronelli e mais a Márzia Gatto, eles fizeram uma adaptação da Megera Domada, e colocaram a megera que domou o diabo. Então, é para isso que começamos hoje, conversamos agora com Jorge Peronelli. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Que alegria recebê-lo aqui. E eu já disse e volto a repetir que você tem uma cara boa. Pode jogar tudo nessa cara sua. Obrigado. Que funciona. Quem é o Jorge Peronelli? Eu sou ator daqui de São José dos Campos. Nasci aqui na cidade há 40 anos atrás. Sou de 1975. E em 1991 eu comecei a me interessar pelo teatro, ao assistir os primeiros espetáculos do então Grupo Teatro da Cidade, que era mantido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Em 90? Em 90 eles estrearam O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, com a direção de Moisés Miastkovski. E em 91 eu comecei a participar da seleção do elenco para A Morte e Vida Severina, um auto de Natal pernambucano, do escritor João Cabral de Melo Neto, que foi uma produção que estreou em 91, permaneceu se apresentando durante 3 anos, né? Tanto no interior, vários locais de São José dos Campos, litoral, e também na capital. Mas em São José dos Campos, o que te despertou a atenção foi a peça? O primeiro espetáculo que eu assisti da Companhia da Teatro da Cidade, que na época era o Grupo Teatro da Cidade, foi Pop, a Garota Legal, do autor Ronaldo Ciambroni. Era um espetáculo infantil, e também com o mesmo elenco
era a peça Curto Circuito, do Timon Web, também com a direção do Moisés. Mas o que deu? Você estava em casa, ouviu no rádio, ouviu no jornal, alguém te falou, olha, vai ter uma peça no... Em qual teatro foi? Foi no Teatro Cine Teatro Benedito Alves, Na na Avenida Banhado. São José, que ficou desativado durante mais de 16 anos, né? E agora parece E que agora tá sendo... vamos ver, né? Primeiro Tomara. está sendo feita uma reforma, a previsão é que volte em maio do ano que vem. Ô Jorge, mas o que aconteceu? Alguém te falou do espetáculo? Eu vi, na época a Fundação Cultural, ela tinha a Sala Veloso, né? Que depois foi demolida, ficava ali ao lado da antiga Câmara Municipal. Verdade. E como eu morava na própria Rubião Júnior, né? Então sempre eu passava ali em frente até que eu vi o cartaz anunciando o espetáculo. Falou, eu vou. E o que aconteceu lá dentro? Quando abriu-se as cortinas, como é o nome da peça? Foi Pop Garota Legal e o Curto Circuito. Eu assisti os dois no mesmo dia. Foi uma sequência de espetáculos. O espetáculo infantil foi de manhã e à tarde, eu assisti à tarde. E daí o pessoal do elenco já falou, e tem outro espetáculo nosso à noite. Então à noite eu voltei e assisti o outro. E o que aconteceu com a sua alma naquele momento? Uma coisa assim que o pessoal diz no teatro, né? Foi picado pelo bichinho do teatro, né? Ou seja, você assiste, você se identifica, né? Até hoje, algum espetáculo que eu gosto muito, eu acabo vendo e penso, nossa, eu ficaria legal, me sentiria bem, gostaria de fazer tal personagem. Hoje você é um dos mais completos atores aqui do Vale do Paraíba. E você foi exatamente o ator que nasceu dentro de um teatro. Na infância em si, eu não tive contato nenhum com teatro, né? A salvo um dia que existia o Jumbo Eletro, né? Onde hoje é a Igreja Universal? Isso. Daí, por coincidência, tinha um trenzinho que levava para fazer... que é um trator, né? Sempre fantasiado de trenzinho. E que levava para fazer um passeio. Por coincidência, eu peguei o último passeio. E o último passeio, sem eu imaginar, parou no Cine Teatro para assistir um espetáculo que era eu só lembro que era uma fazenda. Eu tinha por volta de 8 anos. E, nossa, hoje eu sou tímido para cumprimentar ator depois do espetáculo, mas no dia eu fui cumprimentar todo mundo. Até o cachorro estava lá, né? O ator estava lá com aquela roupa de pelúcia, tudo, né? E mesmo assim você o abraçou. Eu achava interessante, porque tanto que assim que eu pude, eu já tive idade para isso, comecei a assistir a participar, né, da Noites do Terror do Play Center. Então sempre essas coisas com fantasias e tudo mais, né, com os figurinos elaborados, sempre me interessou, inclusive na TV, né? Eu gostava muito daquelas coisas que passavam na antiga TV Manchete. Verdade. Né, engraçado, me interessava mais os monstros, porque eles eram mais elaborados. E a gente vai falar só dos monstros agora. Mas você está um pouquinho tristinho, assim. Você tem uma ligação muito forte com a atriz Márcia Gatto, em que muita gente, vocês são colegas de profissão, são atores, e muita gente pergunta se vocês são namorados, se são irmãos, se são marido e mulher. Perguntam muito isso? O pessoal pergunta, porque tanto eu com ela, quanto com a atriz que fazemos juntos o Casamento da Mexerica, né? Que é a atriz Cris Gianelli, porque ela também fez o personagem comigo na TV. Então você vê as pessoas muito próximas, né? Acaba sempre tendo esse tipo de curiosidade. Mas eu conheci a Márcia foi há alguns anos. Foi um festival de esquetes teatrais dentro do festival. Que maravilha. E daí depois nós meio que se via muito de vez em quando. Mas gostei assim do trabalho dela, gostei do perfil dela, deu sinergia. E quando precisou, né, de uma atriz para ficar ao meu lado do programa, eu logo lembrei dela. Quer dizer, aí houve o casamento cenográfico entre Jorge Peronelli Isso. e Márcia Gatto.
E quando ela não tá, você fica meio triste. Oi? A sinergia é tanto. Vou deixar você alegre agora. Tô triste não, estou só com sono e ansioso pela estreia. Então vou acabar com essa ansiedade. Márcia Gato, boa tarde, Márcia. Boa tarde, Paulo Silva. Ei! Olha só, voltou a alegria, Márcia. Vocês dois são... Olha, por mais que vocês neguem, a própria história já casou vocês dois. Que casamento bonito é esse, Márcia? Que casamento bonito é esse? Que maravilha. Márcia, que coisa bonita. Como deu certo esse casal de atores aqui em São José dos Campos. Você ouviu aí o começo da carreira, como nasceu o Jorge Peronelli? Ele sim pode dizer que ele é filho do palco, a mãe é a cortina e a alma são os aplausos. E aonde nasceu a atriz Márcia Gato? Como foi o seu começo, Márcia? Na verdade, a atriz Márcia Gato, que surgiu por causa da boa vontade de professoras de uma escolinha infantil, né, particular, que nem existe mais, durou poucos anos, onde eu fui estudar. Porque, assim, eu aprendi a ler e a escrever sozinha aos 3 anos de idade. E aí eu fiquei enchendo o saco do meu pai e da minha mãe para me levar na escola. Eu queria estudar. Então, minha mãe era dona de casa, né? Não tinha essa coisa, por exemplo, de creche, que às vezes a criança na creche é mais ou menos uma escola, né? Não tinha de encontrar. E a gente procurou algumas escolas particulares que não tinha o jardim da infância, não aceitava a criança de 3 anos, né? E aí encontramos essa escolinha de bairro, abriu aqui perto da minha casa, de bairro, e eles falaram, né, a gente pega o ano que vem, que fizer 4 anos, né? Espera mais um pouquinho, o ano que vem você vem para a escola. Que interessante. E no dia eu fiquei chorando, minha mãe foi perguntar, né, se podia matricular, eu fiquei chorando porque eu não queria sair da escola. Bom, enfim, né, assim eu fui estudar nessa escolinha, e aí eu fiz 2 anos de jardim, assim, né. Fiquei 2 anos com as crianças, né, com crianças maiorzinhas do que eu, pequenininha, mas assim, aí no segundo ano de jardim, as professoras resolveram montar uma pecinha de teatro com as crianças do pré. Então, elas montaram uma pecinha que era inspirada, né, baseada numa sketch que os Trapalhões fizeram, onde era a mãe com uma filha, né, na verdade o pai com uma filha, né, a filha falando que queria se casar e o pai botando defeito em todos os pretendentes que ela falava, sabe? Tipo, não, o açougueiro vai querer pegar na sua carne, né, o juiz, não sei o que. Até uma coisa assim que hoje em dia é totalmente politicamente incorreta, né? Ô, Márcia, mas a sketch é aquele, papai, eu quero me casar. Ô, minha filha, e as professoras adaptaram, né, para uma coisa que era uma vovó com a filha, né? E é claro, né, que nenhuma menina queria fazer a vovó, todas as meninas queriam fazer a filha. A menina para fazer a filha foi escolhida a menina mais bonita da escola, que era uma menina ruiva, lindíssima, com olho azul enorme, né? E aí uma professora do jardim falou, tem uma menina que ela é muito inteligente, né? E eu acho que ela podia fazer. E a professora meio que torceu o nariz, mas ela não está no pré, tá, não, mas ela sabe ler e escrever, né? Ela vai pegar o texto e ler e decorar, não precisa nem decorar de falar, porque geralmente com criança se decora, né, a professora falando para a criança falar e a criança repete. É assim que se decora, né? E ela falou assim, não, com ela não, é só dar o texto escrito para ela, vai ler, vai decorar, né? E vai fazer. E assim eu fiquei de fazer a vovó. Aí a minha mãe teve que alugar numa loja que eu nem sei se existe mais aqui em São José, uma peruca de cabelo branco. Agora, um detalhe... Na roupa não, deixa eu só para concluir, né? Mas aí ela alugou um óculos na mesma loja. Chega no dia da apresentação, o óculos não tinha grau, eu saía andando tudo torto, sabe? Então, assim, além de fazer uma velhinha, parecia que a velha era meia cega. E aí, assim, as pessoas que foram assistir adoraram. E aí começaram a falar para minha mãe, ela é atriz. Minha mãe era muito fã de novela, gostava muito. Ela chegou em casa e falou pro meu pai. Ô, Márcia, agora um detalhe.
E isso com qual idade? Isso era 5 anos. 5 anos. E a cidade, porque o Jorge Peronelli foi aqui na cidade de São José dos Campos. E a Márzia Gato, aonde também foi? Foi aqui em São José dos Campos, porque também? eu cheguei aqui, a gente morava em São Paulo, né? E eu vim de São Paulo estamos 3 anos pra cá. Que maravilha. São momentos muito especiais da vida de vocês. E vocês demoraram esse tempo todo para se conhecer um ao outro? Porque eu fiz parte da Companhia Teatro da Cidade, que era o Grupo Teatro da Cidade. Depois ele se tornou independente da Fundação Cultural e se tornou a Companhia. E daí montamos peça do Nelson Rodrigues, né? Toda Nudez Será Castigada. Eu já havia feito Morte e Vida Severina. E fizemos então Cabrum, que é do Silvio Ferreira Leite, que é daqui de São José, o meu primeiro espetáculo infantil, e o Prometeu Acorrentado, que é uma tragédia grega. Então foi a minha época na Companhia Teatro da Cidade. Então fizemos teatro na mesma cidade, mas em grupos diferentes. Então, essa diferença também tem uma diferença, que a gente tem uma diferença de idade e de tempo de ter começado a fazer teatro. O Jorge começou com 15. Eu só fui fazer teatro aos 20. Que interessante. Eu comecei aos 15 então, assim, em 91. Quando eu comecei a fazer teatro, o Jorge já era velho de estrada. Que coisa. O Jorge começou o menino e a Márzia começou a mocinha. Márzia, então a gente vai fazer o seguinte, com você aí e o Jorge aqui, nós vamos para um breve intervalo. Fica aí, viu, Márcia? Tá bom. E a gente volta já aqui no Clique Jornal com o ator Jorge Peronelli e a atriz Márzia Gato. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT.
De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco os atores Jorge Peronelli e Márcia Gatto. Ele começou a sua carreira, muito menino ainda, aos 15 anos de idade, mas já profissionalmente. A Márcia, ao contrário do Jorge, ela começou antes, mas profissionalmente bem mais tarde, 5 anos depois, que foi aos 20 anos de idade. Agora, registrando a presença do Jorge e também da Márcia, quero registrar, o Jorge, a nossa audiência pulverizada em todo o Brasil. Nesse momento, aqui em São José dos Campos, o INPE e o DCTA que estão nos ouvindo, o Semadem aqui no Parque Tecnológico, CPTEC em Cachoeira Paulista, e você dizia que tem um espetáculo lá em Cachoeira Paulista? Eu faço atualmente, além do teatro, eu trabalho com eventos. Uhum. Então, eu faço formatura, aniversário de 15 anos, confraternização de empresas. Então, dia 11 e 12 estarei na confraternização dos funcionários da Nova Dutra. Então, lá em Cachoeira Paulista. Então, alô, Cachoeira Paulista, o pessoal do CPTEC aí de Cachoeira que já ouve. Vale Eventos na confraternização de fim de ano da Nova Dutra, que bacana. Mas olha, então o CPTEC estão nos ouvindo, CTI em Campinas, que é o Centro de Lançamento, o CTI, o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, estão nos ouvindo, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e também nos ouvindo nesse momento a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Muita gente, hein? É uma audiência universal aqui para ouvir o Jorge Peronelli. E Márcia Gatto. Por falar em Márcia Gatto, Márcia, aí você, a Márcia Gatto, já fez quais os trabalhos aqui em São José dos Campos? Então, né, como eu estava falando, né, depois dessa peça infantil, né, assim, no prezinho, né, minha família ficou com essa coisa na cabeça de que eu era atriz, né. E então, depois que eu já tinha terminado o colegial, eu estava em casa ainda sonhando em arrumar um marido para casar, porque eu queria ser dona de casa. Opa! O meu pai chegou um dia e falou, não, você tem que fazer alguma coisa, eu acho que é muito pouco você ser dona de casa, você tem talento desse negócio de artista, você tem talento, tal. E eu assistia muito filme, sabe? Assistia muito filme, todas as sessões de filme da televisão eu assistia, sabia falar muito sobre filme, assinava uma revista que falava sobre cinema. Uhum. E aí um dia o meu pai trabalhava com materiais recicláveis, tinha um depósito, né? Só que ele trabalhava com todo tipo de material, não só sucata, como papelão, plástico, essas coisas. E ele fazia negócios com a fibra sintética que é a Cobertores Paraíba. O que sobrava, sabe, de fibra sintética da Cobertor Paraíba, meu pai comprava deles e vendia para outra empresa para fazer enchimento de coisa, almofadas, essas coisas. Então, meu pai fazia negócios ainda com a Cobertores Paraíba. Eu já estava, né, no sistema, né, de falência, essas coisas, né, que ia dividir com os funcionários, transformar em cooperativa, mas meu pai fazia os negócios lá. Então, meu pai chegou um dia em casa e falou assim, Márcia, tá tendo um negócio de cinema lá na Cobertores Paraíba, eu quero que você vá. Falei, pai, eu não vou, você vai. Chamou meu irmão mais novo, você vai levar ela lá, né, ela vai. Aí, quando eu cheguei lá, realmente havia tido um negócio de cinema, que era um projeto chamado CFA, Centro de Formação Audiovisual. Só que tinha acabado. Não tinha mais, já tinha acabado, sabe? Tinha sido um ano, assim, né? Dois módulos de 6 meses já tinha acabado. E aí, só tinha sobrado lá curso de teatro e de dança. Aí eu voltei para casa e tal, falei, pai, não tem lá, só tem teatro. Não tem cinema mais, não vou mais não. E ele, não, vai fazer teatro, insistiu, né? E aí, isso tinha sido em 99. E aí, só em 2000 que eu fui fazer uma primeira oficina de teatro.
né? Primeira vez que eu tive contato com o teatro. Mas isso meu pai empurrando muito. Agora... Me enchendo assim, muito saco para ir mesmo, que eu não queria ir não, fui a contragosto. Meu irmão me levou, ficou encarregado de ficar o primeiro dia, a primeira aula lá comigo, porque ele era uma pessoa mais despachada, mais animada, eu muito tímida, muito fechada. E ele não ficou a aula inteira comigo, me largou lá sozinho. Só foi me buscar. E aí quando ele foi me buscar, ele escutou o professor fazendo um elogio. Aí pronto, chegou em casa e falou pro meu pai, é atriz mesmo. Nunca fez teatro na vida, o professor estava elogiando ela, perguntando se ela já fazia tempo que ela fazia teatro. Aí condenou. Que interessante. Ô Márcia, mas a gente está vendo, o Jorge e Márcia, é muito difícil a vida do ator. Como é que vocês conseguiram e como é que conseguem sobreviver com a arte aqui em São José dos Campos? Uma cidade que é uma cidade tecnológica, mas para a cultura desse povo ainda está difícil para valorizar o trabalho do artista. Então, na realidade, eu me mantenho através do meu trabalho como cosplay, né? Faço personagens de cinema. O nome é cosplay. Isso. Quais são os personagens que você... Eu faço o Carlitos, do Charlie Chaplin. É perfeito. Do John Depp, passo 4, né? O Chapeleiro. John Depp é o pirata? Isso, eu faço o Chapeleiro, o pirata, que é o Jack Sparrow, o Willy Wonka e o Edward de Mão de Tesoura, que foi o primeiro de todos, né? E meus figurinos são feitos pelo Rubercy, que é a marca Bairrage, e a Dona Virgínia Mello. Virgínia Mello, que é conhecida a costureira dos artistas. Isso. Ela é uma marca. Virgínia Mello, quando é uma roupa da Virgínia Mello, você pode vestir, porque ela consegue incorporar. Ela fez o Jack Sparrow, né, e meus outros cosplay, e o Visconde de Sabugosa também. Os outros personagens que eu tenho, né, inclusive os novos desse ano, são o Máscara, do Jim Carrey, o Jack Esqueleto, o personagem do Tim Burton, do Estranho Mundo de Jack, e a Malévola, todos produzidos pelo Rubercy. Agora, isso tudo através de uma empresa? Como é o nome da empresa de eventos? Não, eu trabalho sozinho, eu presto serviço. Então que interessante. Eu uso Jorge Peronelli Arte e Entretenimento, que é como as pessoas me encontram na página no Facebook. No Facebook. Isso. Jorge Peronelli... Arte e Entretenimento. Se colocar Jorge Peronelli, já aparecem as duas opções, né? Então, atenção, é Jorge Peronelli. Com 2 L's e letra I. Olha, Jorge Peronelli com 2 L's e o final com a letra I. Ô Márcia, e a Márcia Gato tem uma empresa, uma Márcia Gato Eventos e Comunicação que vende a imagem da atriz? Não, eu, na verdade, a minha via financeira é artesanato. Eu faço artesanato, também mantenho ainda alguns dos negócios, né, que era do meu pai, eu ainda faço alguns, né, desses contatos comerciais que era do ramo de negócio do meu pai. Qual é o do seu pai? O ramo de negócio do meu pai é recicláveis. É o quê? Recicláveis. De reciclagem. Você detém, então... então tá ficando milionária, porque... Não tô, não. Segundo os... Porque a empresa do meu pai já tinha fechado, entendeu? Alguns contatos que eu ainda consigo fazer. Porque, por exemplo, a pessoa me pergunta... algum contato dele me pergunta... você tem ainda aquele contato do seu pai? Porque eu queria comprar material tal, entendeu? E aí eu ainda posso passar e fazer a intermediação. Olha. Agora, isso e artesanato. Agora, realmente, como atriz, poucas as vezes que eu perdi dinheiro. Olha, mas tanto a empresária no ramo de reciclagem, que eu quero te apresentar o Paulo Palmeira, não sei se vocês conhecem. Você conhece o Paulo Palmeira? Não. Não, olha, eu vou te apresentar, faço questão de apresentar o Paulo Palmeira, porque ele é o presidente... do sindicato estadual, do Sincoprod, que é de reciclagem e tal, e só vive viajando por conta dos catadores para França, Estados Unidos, e eu acho que a Márcia deve ter um contato com ele, que ele é também o presidente da Coopertêxtil aqui em São José dos Campos, o Paulo Palmeiras. Faço questão de te apresentar. Ô Márcia, então a empresária, tanto a empresária
quanto a artesã, que é o dia a dia da sua vida, até do ganha-pão, não conseguiram tanto destaque quanto a atriz, a Márcia Gatto, mas mais precisamente no papel da Carminha que vocês fizeram comercialmente durante 3 anos, é isso? Não, eu fiz apenas durante 6 meses. Quantos dias? 6 meses. Só 6 meses? Só 6 meses. A uma coisa incrível, né? Olha, incrível, fantástico e extraordinário. Mas então foi na Carminha e foi no Tunico que vocês conseguiram aflorar visualmente? Porque todo mundo hoje popularmente fala dos personagens que vocês personificaram, Carminha e Tunico, aqui em São José dos Campos, para uma companhia de eventos e promoções. No caso, eu fiz o personagem durante 3 anos, né? Ah, você 3 anos. Eu já era o terceiro caipira. Que interessante. O terceiro ator fazendo caipira. Uhum. E então, junto comigo já tinham passado 3 atrizes, né? Foi a Milena, a Simone Correia, a Cris Janelli, então a quarta foi a Márcia Gatto. E eu ainda fiquei com a Jéssica Nogueira, né? Eu fiquei com ela ainda 4 meses esse ano, então eu me desliguei da empresa em junho, né? E depois no meu lugar ficou Rodrigo, que é um outro ator. Ô Márcia, mas e como é que você explica que foram ótimos atores e atrizes que participaram da promoção desse chamado bingo popular? Mas como é que você explica que a Carminha da Márcia Gatto e o Tunico do Jorge Peronelli pudessem ser tão destacados do gosto popular? Tem uma explicação? Uma das explicações, eu acho que é a química, né, que rolou entre nós dois, que foi muito boa. Uma outra coisa também, não sei, né, eu acho que isso talvez pode ter pesado, porque para mim não era um trabalho, sabe? Essa coisa assim, eu sou uma atriz, esse é um trabalho onde estou ganhando o meu salário, não era uma coisa assim, tá? Para mim era realmente uma festa, entendeu? Eu queria mesmo brincar de ser outra pessoa, né? E era aquela coisa de achar divertido fazer comercial, de fazer as pessoas acreditar que existia essa outra pessoa. E o Jorge embarcou na viagem junto, e a gente criou uma página no Facebook. Todas as vezes que a gente ia viajar para entregar os prêmios, a gente fotografava os lugares onde a gente tinha estado, as pessoas que fotografavam com a gente, lojas onde a gente entrava, via uma coisa interessante, ia lá e fotografava, sabe? Né, fazendo gracinhas com as coisas, e escrevia aquelas coisas assim como um diário, sabe? Do Tonico e da Carminha. Ê, lasqueira, hoje nós estivemos em tal lugar, sabe? Então essas coisas eu acho que foi fazendo com que as pessoas realmente embarcassem que a gente existia, né? Mesmo sabendo que era de mentira, né? Mas foi criando uma simpatia, né? Criou uma sinergia. Uns 3 momentos, assim, assustaram um pouco, assim, que foi quando apareceu muita gente, né? A gente foi fazer uma entrega em Jacareí, por exemplo, e eu gosto muito de dançar. E o rapaz do caminhão que anunciava, sabia anunciando pela rua, sabe? Com um caminhão de som, né? Falando, saiu o prêmio aqui, tal. Ele colocava músicas, né? E eu sempre pedi para ele colocar a música do Psy, a música da Anitta, que ela prepara para dançar, né? E dançar para o público. Então nós fomos fazer uma entrega em Jacareí, que era uma entrega a mulher ganhou 4 caminhonetes, nós fomos lá fazer a entrega e colocou a música e começamos a dançar. Aí daqui a pouco o bairro inteiro estava, assim, sabe, os 2 bairros seguintes, tudo na rua, parado na rua, vendo a gente. Falando nisso, o helicóptero está passando aqui agora. E nós estávamos dançando, né? E aquele monte de gente assistindo. O Jorge se lembra desse episódio. Até um jornal, né, foi lá e fotografou, registrou. A gente tem esse jornal guardado, onde a gente foi a capinha, né, no jornalzinho ali da região. Vocês... E assim, foi muita gente abraçando, muita gente fotografando. Dizer, foi um acontecimento. Eu me dei conta, assim, nossa senhora. Olha, foi um acontecimento e espero que seja
por muito tempo. Ô Márcia, nós vamos para mais um intervalo. E eu quero falar no próximo intervalo, ô Jorge e Márcia, sobre a megera domada. Combinado então, Márcia? Então, Jorge Peronelli e a Márcia Gato aqui já com os personagens de A Megera que Domou o Diabo. Vamos saber dessa peça que estreia hoje aqui em São José dos Campos. Um instante só, o Clique Jornal volta já com os atores Cício e Filó, ou melhor, Jorge Peronelli e Márcia Gato. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Os atores Jorge Peronelli e Márcia Gato estão aqui para falar do lançamento da adaptação da Megera Domada, que é a megera que domou o diabo. Ô Jorge, que peça é essa? A Megera Domada é um título do William Shakespeare. Isso, é uma peça de Shakespeare, né? Que conta a história de Catarina. Isso. Né? Que foi inclusive adaptada para TV. Ou seja, todo mundo pensa que não conhece, mas conhece, né? O Cravo é Rosa. Ah, é? O Cravo é Rosa, que tem o Petrúquio, né? A tem Catarina. O mesmo nome do... Exatamente. Inclusive, foi uma das poucas novelas que foi passou no horário das 6 e foi reprisada 2 vezes. O Cravo e a Rosa. Isso, foi reprisada 2 vezes, que é um sucesso do Valcir Carrasco. Né? Aliás, ali todo mundo queria, era para fazer um concurso para poder casar com a Catarina, não é isso? Era casar com a Catarina. Isso. Agora, olha, interessante que você falou que do Cravo e a Rosa, do Valcir Carrasco, já 2 vezes foi... 2 vezes, foi tanto essa quanto o Chocolate com Pimenta, né? Foram as 2 novelas do Valcir Carrasco. Ele faz grande sucesso com as novelas de época, né? Que foi adaptação do William Shakespeare. Isso. E agora... Então, misturando tudo isso à cultura popular nordestina, a Márcia Gato escreveu
o texto da megera que domou o diabo. Ô Márcia, como é que é essa adaptação a megera domada, e até é uma boa lembrança esse lançamento mental que o Jorge faz aqui para o Cravo e a Rosa, porque lá foi bem caipira, e agora da megera... Eram caipiras do sul, né? Eram caipiras do sul. Inclusive eu falava, Márcia! Exatamente. A Laura Cardoso, né? Márcia! Olha, tem exatamente isso. E agora, como é que você adaptou a megera? Por que ela domou o diabo, Márcia? Então, aí eu não costumo dizer que é uma adaptação, né? Uhum. É inspirado, né? Porque inspiração. São diferentes, tudo mais, né? É uma inspiração, né? O que acontece é que é uma mulher que é considerada pelas pessoas uma megera, por ser uma mulher de gênio forte, né? Porque as mulheres de gênio forte são chamadas de megera, mesmo que não sejam, né? E ela terminou por uma situação do destino que só as pessoas assistindo a peça vão saber, terminou por infelicidade se casando com o próprio diabo. Né? Só que ela, como é uma mulher macho, sim senhor. Mulher macho, não foi o diabo sim, que domou senhor. ela, foi ela que domou o diabo. Que interessante. Ô Jorge, e quem é o diabo nessa... Quem será? Seria... Na história, na verdade, são dois personagens, né? O Cisso e a Filó. Os dois são primos. Que maravilha! Então, é o Cisso e a Filó. E daí eles vão contando, né, em forma de teatro narrativo, que a Márcia escreveu, e eles vão, então, através de troca de adereços, eles vão se transformando em outros personagens. Então tem o coronel, tem o diabo, tem a irmã mais nova, né, a Marilúcia, a Marcicleia. Então, que maravilha! Tem Nossa Senhora. Eu estou contando tudo e mais um pouco. Ô Jorge, você acredita então que a megera que domou o diabo é uma prova de fogo para o Jorge Peronelli? Olha, já fiz vários espetáculos em que eu tive que fazer mais de um personagem. O Apocalipse, por exemplo, que nós fizemos de 98 a 2001, que foi uma adaptação da Bíblia do Alberto Santiago com a direção do Marcelo Deni, que agora é professor da USP e está com a Anatomia do Fauno lá em São Paulo. Nesse espetáculo eu fazia 7 personagens, né? Então, no Casamento da Mexerica, que é o espetáculo infantil que eu continuo apresentando, eu faço outros 4. Então, felizmente, eu tenho uma facilidade assim, para mudar de voz, e daí depois é feita a construção corporal desses personagens para ficar diferente. O seu biotipo, você acredita que foi um presente de Deus? Eu tenho um biotipo bem comum, tanto que todo mundo conhece alguém que parece comigo, né? Eu sou meio genérico. E a cara? E daí o que acontece? Eu não sou nem tão alto, nem tão baixo, nem tão gordo, nem tão magro. Então isso ajuda bastante, principalmente como eu me caracterizo com personagens, né? 4 deles são do John Depp e um do Charlie Chaplin. Eu tenho justamente a altura deles, né? Então já fica mais fácil. Como eu falei na outra entrevista, é incompatível, por exemplo, querer fazer um herói da Marvel. Até eu falei assim, eu posso fazer o Capitão América, só que antes do soro, né? Antes do soro azul. Depois bom. Não tem como. Muito bom. Ô Márcia, como é escrever? Pro Jorge ficou até mais fácil, porque ele recebe a instrução do que é que ele vai viver. Mas como é reconstruir esses personagens? Então, eu escrevi esse texto entre 2011 e 2012. Já fazem 3 anos. Né, eu tinha um diretor, né, que também foi meu namorado durante anos. E assim, a gente conversando, né, a gente chegava a pensar assim, nossa, você nunca vai achar um colega para fazer esse personagem com você, sabe? Eu tinha chegado até a propor para ele falou, nossa, eu não dou conta disso aí. Né? Ele falou, você não vai conseguir achar alguém que consiga fazer esses personagens todos como você, porque você tem essa facilidade, você tem um sangue cearense. Você tem um Tom Cavalcante, um Chico Anísio aí dentro em algum lugar. Mas aí você vai ter que buscar um cara para fazer isso com você, lá no Ceará, sabe? E não é que eu encontrei aqui em São José? Depois de anos, né? Encontrei. Agora, né, foi
o ano passado que a gente começou a falar sobre fazer essa peça, né? Então foi assim, né? 2014, né? Que eu fui encontrar, né, o ator para fazer essa peça comigo. Agora, Márcia, tá pronta a peça. Qual é o custo de uma peça dessa para se vender uma peça igual essa? Como é que faz para comprar, para ver um espetáculo desse? Então, hoje o espetáculo é entrada franca, né? Nós vamos aproveitar essa estreia para fazer o registro fotográfico, né? Para fazer a filmagem também. E daí, a partir do ano que vem, né, vamos já ter um material para daí, então, propor para prefeituras, as fundações. Vocês são sensacionais. E particulares também o interesse pelo espetáculo. Quer dizer, vocês fazem o teste ao vivo. Isso. Quer dizer, agora, e o emocional para uma peça dessa? Que está aqui o Jorge Peronelli. Daqui a pouco vai estar o Cício, vai estar o padre, vai estar o delegado. Então, como é que está o emocional de vocês? A gente já é meu 15º espetáculo, né? E desses espetáculos, eu já cheguei a fazer um musical, né? Que foi lá em Campos do Jordão. Um conto de Natal do Charles Dickens, né, que eu fiz o Velho Scrooge, era um musical com 130 pessoas, e agora fazendo o musical um espetáculo, eu e a Márcia. Então a ansiedade é a mesma, porque a responsabilidade é grande da mesma forma, né? Mas é uma ansiedade que não bloqueia, ou seja, não é um estado de tensão, é de atenção, né? Com certeza você dorme pouco no dia, come pouco também, ou come muito, no meu caso eu como muito. Você come muito eu como e muito, é magrinho? Né? Faço uns exercícios assim, para até manter o perfil por causa dos personagens de cosplay. Do Pirata do Caribe, exatamente. do Charles Chaplin. Que maravilha. Ô Márcia, Oi. Olha, nós vamos... O Jorge Peronelli, ele falou agora que a ansiedade, o nervoso é o estado de atenção e não estado de tensão. Então, no próximo bloco, nós vamos para mais um intervalo, vamos agora para o último bloco. Na volta, eu gostaria que você pudesse avaliar de vez a peça A Megera que Domou o Diabo e como emocionalmente você está preparada para esse espetáculo de daqui a pouco no Parque da Cidade. É isso? Isso. E tem mais uma coisa, viu? Tem uma pessoa aqui que tá doida aqui do meu lado querendo falar com você. E eu quero falar com ela. Ela tá louca aqui, tá me enchendo o saco aqui querendo falar Quem com será? você. Quem será? A Filó tá por aí. Tá doida aqui. Então, olha... E o Cício tá aqui também. E o Cício veio aqui, ele estava tristinho. Então, no próximo bloco, no último bloco de hoje, eu quero conversar com esses dois. Eu quero que você prepare a Filó para que ela possa fazer o convite oficial aos ouvintes aqui da Rádio CT, tá bom? Tá bom. Um instante, a gente volta já com os atores Jorge Peronelli e Márcia Gatto, que estreiam hoje aqui no Parque da Cidade, na oficina Altino Bodezan. Não é oficina, não, é Oficina Cultural Altino Bodezan. Hoje no Parque da Cidade, às 20 horas. 8 da noite. Isso. A Megera que Domou o Diabo. Márcia Gatto e Jorge Peronelli voltam já um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca.
Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E conosco, Jorge Peronelli, ele é ator, já há 25 anos, porque ele está com 40, e a atriz Márcia Gatto, que já é 10 anos, né? 10 anos. 10 tá bom, Márcia? Tá bom. Aí. Na verdade é 13, né? 13 anos. 13, tá bom, 13 anos. Márcia Gatto, a peça A Megera que Domou o Diabo. Uma das personagens está aqui comigo, a outra está aí com você. Quem é que está aí? É a Filó. Ô, Filó. Ei, Paulo Silva. Eita, homem, nós te falamos de novo. Filó, que alegria ouvir você aqui. Hoje você está no rádio, mas daqui a pouquinho você vai estar no palco, Filó? É, isso mesmo. Daqui a pouco vou estar no palco mesmo, mas Cício, meu primo. Cício sou eu. Ela é Filó. Eu sou Cício e ela é Filó. Deixa eu já entendeu. Olha que lindo, lindo, lindo. Eu tô me vendo no espetáculo. Ô, Filó, quem é que é pra ir hoje ver você hoje? Você que vai domar o diabo, Filó? Quem doma o diabo é Marcicléia. Marcicléia. Quem é pra ir ver nós hoje é todo mundo. A gente quer todo mundo pra assistir nós. Que maravilha. Cício, o que você vai fazer lá, Cício? Seu Paulo Silva, nós tá feliz de estar aqui. Primeira vez, né? Essa semana já é a segunda vez que a gente se vê. Então, hoje é a estreia, A Megera que Domou o Diabo, às 8 da noite, lá na Oficina Cultural Altino Bondezan. O pessoal pergunta, onde fica isso, meu Deus? Eu falei, ali, na antiga Tecelagem Paraíba. A pessoa entra pelo estacionamento do Parque da Cidade, vai ali até o final do estacionamento, vira à esquerda, que não dá pra virar à direita, só tem esquerda ali. Só pra esquerda. Só pra esquerda. Passa a Fundação Cultural, passa o SEAMA, chegou! Tá ali. Ô Filó, Oi. ele falou que entrou no Parque da Cidade, só vira à esquerda. Ali só tem esquerda. Tem que entrar no Parque da Cidade como quem vai lá pro Galpão Gaivotas, que é onde acontece a feira do Mineiro. Aí depois tu segue toda a vida reto, sabe? Aí tu vai embora, até o finalzão mesmo. Lá no finalzão da Alameda lá, tu vai ver placa escrita aqui no Bondezão, tu vai ver uma placa escrita SEAMA. É a porta do lado do SEAMA. Ô, seu Paulo, palavra bonita, né? Alameda, né? Alameda é chique, né? É uma rua cheia de árvore. Agora a Filó falou uma coisa bonita, é ao lado do pavilhão Gaivotas. Exatamente, é pra pessoa ter referência, né? Passou o Gaivota lá, passou a Fundação Cultural, passou o SEAMA, chegou. Não é na Fundação Cultural, hein, gente? Não é na Fundação. É na Oficina Cultural Professor Altino Bondezan. Professor não.
É a oficina cultural Altino Bondezan. Altino Bondezan, ao lado do Ceama. É, onde o povo pega remédio. Muito bem. Filó, eu quero te ver hoje. Você vai estar bonita, vai estar com chapéu de couro e com uma sandália bonita, aquela sandália de nordestina? Vou estar com a sandália bonita, danada. Olha, é feito por nordestino, mas foi comprado aqui em São José. Foi comprado ali mesmo, perto da fundação, perto da Cobertor Paraíba. É, eu comprei na Casa do Norte, meu chapéuzinho. Você... E eu consegui achar um chapéuzinho do tamanho do meu cabeção. Isso que eu fiquei feliz. Foi gente, difícil. Olha, vocês não têm ideia o tamanho da cabeça do Cício. É, mas muito grande. Tanto que eu pego o chapéuzinho, né, e faço a feira inteira. Dá pra levar uma melancia? Dá pra levar melancia, um cacho de banana, 2 melão, 3 abacate. Vai ter zoada hoje. Vai Oi, ter. Filó. Ele parar de mentir, tá mentindo demais. Ele vai contar mentira hoje. Mas olha, Filó, deixa eu falar com a Márcia. Márcia, é um espetáculo de primeira grandeza aqui na cidade de São José dos Campos. Um local. Como foi encontrar esse local, Márcia, para levar a Filó e o Cício para ver a megera que domou o diabo? Como foi isso? A Oficina Cultural Altino Bondezan já tem uma história com ela, porque lá eu fiz várias oficinas de audiovisual, né? Audiovisual, cinema, né? Fiz várias oficinas lá, fiz grandes amigos que trabalham lá. Né? Inclusive um rapaz que trabalha lá já atuou numa outra peça minha, né? Já foi do grupo e aí eu sempre mantive contato ali, amizade com eles e quando, né, a gente pensou onde vamos estrear a peça, né? Eu disse, não, eu vou estrear uma peça num lugar onde eu sou sempre bem recebida, onde tenho muitos amigos, já deixo aqui um abraço Natan Malafaia, que é o rapaz que já atuou comigo, a Lu Machado, que é a coordenadora da Oficina Cultural, né, que abriu esse espaço pra gente, o Nilson Aires, que está lá dando todo o apoio pra gente. E o Alexandre Campos, que está fazendo a nossa sonoplastia, fez nosso cartaz, flyers, quebrou, e fez o verdadeiro macaco gordo, né? Quebrou vários galhos. Que coisa Outra coisa, boa. você estava falando sobre ansiedade, essas coisas, né? Eu tô mesmo com o coração a mil aqui. Eu não sei se eu não vou ter um infarto, porque ontem eu recebi um prêmio. Então eu já tô com o coração recebi um prêmio ontem. E ainda hoje estreou a peça. Então eu nem sei como é que eu tô. Maravilha, coisa boa. Ô, Márcia. O Corvo. O Corvo de Gesso? Isso. Vocês receberam em Jacareí? A Márcia recebeu. Que coisa linda. Eu feito um filme, né, de 1 minuto. Isso, ele já havia concorrido no Festival do Minuto. E esse filme foi feito em 2013. E então, esse ano, né, lá em Jacareí, existe um cineclube, o Cineclube Jacareí. Esse cineclube, todos os anos, ele promove um festival, né? E esse festival, sempre a premiação acontece em dezembro. E esse festival, né, ele é o Prêmio Corvo de Gesso. Que maravilha. Onde o troféu é um corvinho, né? Uma das maiores referências culturais aqui do interior do Brasil é o Corvo de Gesso. Sim, que é um festival nacional. Gente do Brasil inteiro manda filmes para lá. Inclusive o filme que ganhou, né? Porque é um festival só de curtas-metragens. Né? Eu concorri na categoria curta-metragem de 1 minuto. Mas tem a categoria geral, né, de curta-metragem, que é até 20 minutos. Ganhou um filme, né, Gotas de Fumaça, que é do Rio Grande do Sul. E o meu filme, né, de São José dos Campos, O Ataque, ganhou o filme de melhor curta-metragem de 1 minuto. Coisa linda, merecido. Muito feliz mesmo, estou muito feliz, foi muito emocionante, porque assim, por exemplo, quando meu pai me incentivou a fazer cinema, fazer teatro, eu não botava fé em nada, e ele falou assim para mim, Márcia, eu tenho certeza que um dia você vai fazer os seus próprios filmes. Acredita no que papai está falando para você que isso vai acontecer. E naquela época, né, parecia uma coisa assim, totalmente absurda, totalmente impossível. E hoje é uma realidade. realidade. Mas graças a Deus a tecnologia ajudou, né, tudo que eu fui estudando, aprendendo, mesmo sem poder pagar, fazendo cursos de graça, essas coisas, conhecendo pessoas, adquirindo conhecimento nos livros e tudo mais, e, né, e consegui fazer coisa linda.
Olha... E, né, esse filme foi premiado, graças a Deus. E hoje, a estreia. A estreia. Por falar nisso, vai ser um espetáculo todo nordestino? Exatamente. A história se passa no sertão do Ceará. Coisa linda. Márcia, parabéns mesmo pelo Corvo de Gesso, mas Jorge, são todos solteiros ou casados lá na peça? Oi, lá o Cício e a Piló são primos. São primos? São solteiros? Eles são solteiros. Porque ela nasceu no Ceará e ele é baianinho. Oxi. Ele é mais sossegado, ela é mais arretada. Você sabe que o nordestino, ele não fica solteiro, ele fica solto na bagaceira. Solto na bagaceira. É solto na bagaceira e quando se empolga, fica com a molesta dos cachorros, é verdade? Fica com a molesta. Eu como Cício, sempre falo assim, quando eu quero me casar com uma doida, e daí eu vou ter um filho. Esse filhinho, eu vou colocar o nome de Salvador. Por quê? Só pra quando ele pisar com o pezinho dele no chão frio, eu poder gritar: tira o pé do chão, Salvador! Aê! Coisa linda! Coisa linda! Pra imitar a Ivete. Coisa boa demais. Estou muito feliz de falar com vocês dois. Que pena que a gente está encerrando o espetáculo. E eu quero que vocês possam também encerrar o espetáculo de logo mais, que é o primeiro de uma série que vocês vão mostrar pelos palcos do Brasil, com a mesma alegria, com a mesma satisfação que eu estou recebendo vocês aqui. Hoje, às 8 da noite... Isso, a Megera que domou o diabo, às 20 horas, também mundialmente conhecido como 8 da noite, entrada franca na Oficina Cultural Altino Bondezan. E amanhã, às 7 horas da noite. Uma hora mais cedo. Isso, no mesmo local. Amanhã tem fuso horário, amanhã então. Tem amanhã é mais horário, cedo. Uma hora mais cedo. Márcia, para que as pessoas possam conhecer a Márcia Gato, pode entrar no Facebook e acessa Márcia com Z. Isso, e Gato com 2 T's. E Gato com 2 T's. Colocar lá no Google. É Márcia é igual blog, pizza. Meu canal do YouTube, encontra tudo. Maravilha. Google ajuda a achar todo mundo, ajuda a achar tudo. Maravilha. Márcia, muito obrigado pela sua participação aqui no Clique Jornal. Sucesso em nome da Rádio CT. Nós desejamos a vocês e a todo o elenco da Megera aqui do Mão Diabo para o espetáculo desta noite e a partir de hoje. Tá bom, Márcia? Obrigado. Bom, muito obrigado. Também agradeço a rádio. Agradeço aos ouvintes que nos ouviram até agora. Muito obrigado pela atenção. E você, né? Por todo o carinho, toda a atenção com a gente. Muito obrigado. Um abraço, Márcia. Um abraço. Jorge Peronelli com 2 L's. Isso. E um I. E assim me acha lá no Facebook, né? No Instagram também e no YouTube também. Instagram e YouTube? No YouTube tem mais de 150 vídeos lá. E quem quiser, o Charlie Chaplin, quem quiser, o... Chapeleiro Maluco, Edward Monte Tesoura, Malévola, o Máscara, o Coringa. Aliás, o Máscara hoje pela madrugada vai apresentar. Hoje estarei entregando o troféu Verônica junto com a drag queen Morgana Loren. Né, premiando. Onde? Vai ser no Alter Mix. Aqui em São José? Isso, é uma boate que fica no centro de São José. Bem no centro. Isso. Hoje por volta a partir da 1h da manhã. 1h da madrugada. Alter Mix. Isso. Alter Mix tem. Quem é que vai estar lá? O Máscara? Lá vou fazer o Máscara ao lado da drag queen Morgana Loren. Que maravilha. Chique. Então, Carlitos, o Máscara, Edward Monte Tesouro, Capitão Jack Sparrow. É o Capitão Jack Sparrow. É o Capitão Pirata Jack Sparrow. do Caribe. E hoje, às 8... Bom, te acha no YouTube? E me acha no YouTube, no Facebook, no Instagram, como Jorge Peronelli. Então tá feito. 2 L's e letra I. O Jorge Peronelli e Márcia Gato, obrigado, Jorge. Obrigado você, obrigado pelo espaço para podermos falar e como falamos bastante, né? E vamos falar muito mais. Obrigado, hein? Obrigado a todos os ouvintes, obrigado a você. Um grande abraço a você. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa, o Clique Jornal.
Obrigado pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A nossa editoria é da jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, amizade e audiência, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.